Ontem eu tava passeando pelo TikTok, que é uma coisa que eu gosto de fazer pra ver novidades, trends e até ter ideias pra fazer vídeos. E aí eu cheguei a uma trend que me surpreendeu bastante, que até acreditei a princípio pela quantidade de pessoas que estavam falando sobre isso. O nome da trend era Leon e Nilce terminaram. E, tipo, tava com aquele foguinho dizendo que era um bagulho que tava em alta, que tava todo mundo falando. E foi um bagulho que me colocou dentro de um buraco de coelho absurdo. Porque no TikTok, ao contrário do YouTube, você pode seguir por alguns buracos de coelho, que é tipo quando você começa a entrar em um monte de coisa aleatória e você começa a ver um monte de história underground, bizarra, coisa absurda. E quando você vê, você nem faz ideia de como você entrou ali. Mas é um bagulho que, tipo, é como se fosse uma cordinha que você vai puxando e vai vindo um monte de coisa aleatória. Então começou como algo simples e se tornou uma coisa muito maior, se tornou uma coisa muito bizarra. E aí eu comecei a ver vários criadores de conteúdo, várias pessoas falando sobre como o Leon e a Nilce terminaram, fotos dos dois juntos, utilizando inteligência artificial para mostrar que a Nilce estava chorando. E eu fiquei vendo esses vídeos, e todos os vídeos assim com 300, 400 mil visualizações, movimentando pra caramba a comunidade do TikTok em cima disso, né? E eu fiquei, caraca, mano, como que isso começou? Quem começou com essa parada? E principalmente, por que alguém criaria um fake news assim? Sabe? Primeiro, o Leon e a Nilce não se separaram, tá bom? Os dois não terminaram. Mas a internet começou a falar disso como se fosse uma realidade. E de tantas pessoas falarem, isso acaba se tornando uma realidade, né? Ou melhor, uma pós-verdade. As pessoas tendem a ter esse pensamento, sabe? Tipo, a mesma coisa com a morte de algum famoso. Você pega e vê lá, por exemplo... Eu não quero citar o Silvio Santos, mas ele é um exemplo disso. Vamos falar sobre ele. Antes do Silvio Santos falecer, toda semana vinha alguém e inventava que o Silvio Santos morreu e aparecia no Twitter lá, top trending. Aí você pensava, meu Deus, o Silvio Santos morreu. Aí você entrava, não, é fake. Aí passou muito tempo as pessoas acreditando nisso. Por quê? Porque o Silvio Santos estava muito velho, as pessoas estavam esperando que isso acontecesse. E fica uma situação de onde, tipo, aqueles obituários que tem no jornal, sabe? O jornal tem vários obituários para pessoas famosas, assim, que podem vir a falecer. E aí eles pegam esses obituários e utilizam eles, né, pra postar o mais rápido possível caso aconteça. E é meio estranho esse tipo de coisa. Inclusive é até interessante, porque tem uma história sobre esses obituários, né, que moldaram uma pessoa. Que foi basicamente a mesma coisa que o Silvio Santos, só que aí os caras do jornal acreditaram. Então foram lá e falaram que o... O Nobel, ele tinha morrido. Pra quem não sabe, o Nobel foi um dos caras lá que inventou a dinamite, que vendia explosivo. E quando o Nobel viu o obituário dele, tipo, o Nobel era milionário, bilionário, ganhava muita grana com a patente da dinamite que ele inventou. Só que a dinamite era muito utilizada pra armas, pra matar pessoas e coisas do tipo. E quando ele viu no jornal o obituário dele, tipo, Mercador da Morte, aí ele falou, caraca, esse é o meu legado, é assim que as pessoas vão me ver quando eu morrer? E aí o Nobel pegou todo o dinheiro dele e custeou basicamente o prêmio Nobel para enaltecer basicamente o trabalho de pessoas, cientistas e tal, que trazem coisas legais para o mundo, ou pessoas que foram lá e fizeram uma coisa diplomática, acabaram com uma guerra e coisas do tipo, entendeu? Tem o Nobel da Paz. Então, o prêmio Nobel é toda a fortuna do Nobel que foi colocada nisso justamente para que ele não ficasse com essa imagem tão ruim, ou pelo menos ele tentar fazer algo de bom para a sociedade depois dele ter trazido algo tão ruim que era a dinamite, e as pessoas viam ele dessa maneira, entendeu? Então, esses obituários sempre existiram e sempre existiu pós-verdade, entendeu? Que é uma coisa que a pessoa quer acreditar. E nesse caso especificamente do Leon e da Nilce, as pessoas pensam, duas pessoas estão juntas, o que, que vai acontecer? Elas vão se separar em algum momento. O Peter do Ei Nerd acabou separando da esposa dele de anos e anos, entendeu? Mas o problema é quando fake news se torna danoso, porque a gente tá acostumado a falar de fake news e já falar de política. Ah, mas é o fake news que estão fazendo aqui, o Pablo Marçal fez o fake news, o Boulos criou o fake news também, o Janones está fazendo fake news. Aí é sempre esses fake news, falando de um político, falando de alguma coisa, falando de alguma política pública que não tá dando certo ou tá dando certo demais. E a gente tá acostumado a ver isso. Mas já parou pra pensar que o fake news ele não envolve só isso, mas envolve a vida das pessoas também, como é o caso do Leon e da Nilce? Que você hoje na internet pode inventar uma história, postar, e se essa história ganhar visualização vai ter outras pessoas, os abutres, fazendo vídeo falando sobre essas histórias e passando isso adiante e devorando a carne dessas pessoas o tempo inteiro? Então essa ideia de Leon e a Nilce terminaram é uma coisa que as pessoas querem falar porque é uma fofoca. E é uma coisa muito viralizante, é uma coisa que todo mundo vai falar porque eles são muito populares. Então, tipo, é a mesma coisa que o Switch 2, sabe? Toda semana tem alguém falando que o Switch 2 vai sair amanhã, sabe?
Toda semana tem alguém inventando um Switch 2 diferente, falando que vazou o Switch 2, que não sei quem trabalhava na Nintendo e sabe sobre o Switch 2. Porque a gente sabe que o Switch 2 vai sair, é uma pós-verdade. E a gente não sabe como ele vai sair. E aí os caras fazem as ideias deles e ficam postando isso, porque quem postar primeiro vai ser gigante, vai ganhar muita visibilidade, entendeu? Então os caras preferem mentir para ganhar visibilidade do que pegar e tentar fazer o conteúdo diferenciado. E a internet tá virando isso, se você for ver. Essa é a grande tendência. Eu já falei sobre isso, né? As tendências de como a internet tá seguindo um caminho de discoverização, Discovery Channel, onde você tem aqueles mega clickbaits, uns paradas mega inócula, que não serve pra nada, mas que você fica curioso pra ver a fofoca, você fica curioso pra ver aquele fake news. Recentemente eu fui assistir uma série da Discovery, meu, era tipo uma série de hospital. E aí tinha uns casos bizarros lá, e tipo um cara que ele foi tirar foto com uma tartaruga, a tartaruga mordeu o pescoço dele e ele foi grudado com a tartaruga pro hospital, e os caras tentando pegar e tirar a tartaruga. Aí chega um guarda florestal e fala que o cara vai ser preso, o cara tá morrendo com a tartaruga no pescoço e o guarda falando que ele vai ser preso. E é óbvio que aquilo é 100% fake. A história pode ser real, pode ter acontecido. Nesse mesmo episódio tem um cara que quase cortou o pescoço com a serra elétrica. Essa história é real, esse cara realmente quase cortou o pescoço com a serra elétrica e sobreviveu por milagre. Mas é óbvio que toda a filmagem, tudo que tá fazendo ali é tudo encenado, feito por atores e outras coisas mais, entendeu? E aí as pessoas pegam essas clickbaits, essas paradas super sensacionalistas e tornam esse o padrão. E o YouTube sabe que isso dá esses cliques, que dá essas visualizações, que dá esse dinheiro fácil. Logo, o TikTok sensacionaliza, então o YouTube sensacionaliza também. E hoje a gente tá vivendo uma época de meta onde é sensacionalismo em cima de sensacionalismo, sabe? Ou você fala mal de alguma coisa que todo mundo concorda, ou você fala mal de ou bem de alguma coisa que todo mundo discorda. Sempre vai dar treta, sempre vai estar falando. Por exemplo, cassino tá em alta agora. Todo mundo falando de cassino, como se o cassino tivesse surgido ontem. Olha só, galera, inventaram o tigrinho. Não, pelo amor de Deus. Há 20, 30 anos atrás tinha caça-níquel no Brasil, foi banido o negócio há algum tempo atrás. Mas, tipo, o cassino em si foi banido, mas podia ter caça-níquel. Eles tiraram isso, sabe? E mesmo assim continua existindo em vários lugares. E é um negócio que sempre existiu. Jogo de azar sempre existiu. Jogo do bicho sempre existiu. Sempre teve, sempre vai ter. Aí agora as pessoas começaram a descobrir isso e começaram a fazer vários vídeos falando, olha como é ruim, como as pessoas estão viciadas, como que as pessoas estão perdendo dinheiro, ai. E é uma coisa assim, que eu vou entender o mérito dessa discussão. Não tô dizendo que vocês estão errados em falar sobre isso, sabe? Mas, tipo, não é como se isso já não tivesse ali, entendeu? Não é como se isso já não existisse, fizesse parte da gente. E eu sinto que a gente tá virando personagem de si mesmo, onde a gente tem que se tornar uma pessoa lá bonitinha, limpinha, e é isso que é você. Você é limpinho, bonitinho e tá lá na internet. Você vai ver a podridão por trás dessa pessoa depois, nesses exposes que acontecem. Então a maior parte são podres, todos eles são podres, todos eles são pessoas horríveis, são lixos, abjetos, todos. E eles fazem isso porque eles sabem que é isso que traz dinheiro pro bolso deles, esse sensacionalismo, essa discoverização. E isso vale tanto pro criador de conteúdo quanto pra plataforma. Todos eles são, sabe, tipo, sujos nesse quesito. E aí a gente vê o quê? A gente vê uma situação onde você, que é o usuário, você tá preso nesse loop, nessa coisa de ter que ver, será que a Leon e a Nilce terminaram mesmo? Entrar num trend desse, ver esses criadores de conteúdo mentindo e passando isso adiante e compartilhando essas mentiras e falando disso como se fosse real e fazendo as pessoas acreditarem e criando fanfics que as pessoas vão acreditar, esquecendo que o Leon e a Nilce não são só uma entidade na internet, mas duas pessoas reais que provavelmente devem se importar com isso. E esse fake news é tão danoso quanto um fake news que você fala lá alguma coisa do Pablo Marçal ou do Boulos, entendeu? É um fake news que afeta a vida dessas pessoas, afeta o trabalho dessas pessoas. E seja criador pequeno ou criador grande, todo esse tipo de coisa influencia negativamente. Bom, tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo e a gente se vê depois.